Então, na resolução de alguns exercícios, no capítulo anterior, vimos que dados inteiros A e M maior que 1, se existe um inteiro positivo K, tal que A elevado a K é congruente com 1, então, para todo inteiro, N maior ou igual que 1, N, se N é igual a K, ou seja, N seria K multiplicado Q mais R, dividimos N pelo K, dá o quociente Q e o resto R, e 0 menor ou igual que K, correto? 0 menor ou igual que R menor que K. Divisão normal, euclidiana. E isto fizemos na passada aula, vários exercícios apareceram e fizemos com isto. E o que acontece? Que substituindo N com KQ mais R, aqui, então temos, pelas propriedades das potências, temos isso, só que A elevado a K é congruente com 1. Né? Quando isso acontece, aproveitamos essa congruência e acontece que, no final, que acontece que A elevado a N é congruente com A elevado a R. E quem é R? R é o resto da divisão euclidiana de N com K, que está aqui resumido. Então, A elevado a N é congruente com A elevado a R. E R é o resto da divisão de N por K. Bom, esse resultado simplifica muito o cálculo do resto na divisão de potências. Uma vez que, conhecendo o resto da divisão de AR por M, para R de 0 até K menos 1, aqui tem um erro, né? Uma vez que conhecendo o resto da divisão de A elevado a R por K, por K. Senão, aqui seria M menos 1, ou algum, tem que trocar algum. Podemos determinar o resto da divisão de A elevado a N por M, qualquer que seja o inteiro N maior ou igual que 1. Então, aqui aqui seria N, aqui é M. Uma vez que conhecendo o resto da divisão de A elevado a R por M, momento, não está certo, é para é K, é K. É K, porque esse K seria o número que faz com que A elevado a K seja congruente com 1. Podemos determinar o resto da divisão de A elevado a N por M, qualquer que seja inteiro N maior ou igual que 1. Bom, é o que está aqui. O que está aqui neste quadrado, retângulo. Seria isso. A questão é saber se para quaisquer A e M maior que 1, sempre existe alguma potência positiva de A que deixa resto 1. Então, vimos nos exercícios da passada aula que nem sempre acontece isso. Caso afirmativo, como encontrar o expoente K? Neste capítulo veremos alguns resultados nesse sentido, o pequeno teorema de Fermat e uma generalização desse, que é o teorema de Euler. E veremos também o teorema de Wilson, o qual nos fornece o resto para um tipo particular de divisão. Bom, então, para inteiros A e M maior que 1, arbitrários, comecemos supondo que exista um K, tal que A elevado a K é congruente com 1. Isso implica que M divide a diferença, portanto, a diferença é M multiplicado por um inteiro S, e como K é maior ou igual que 1,
Então, A elevado K menos 1 igual a ms, K é maior ou igual que 1. Então, podemos escrever A elevado K como A multiplicado A elevado K menos 1. Se fosse K igual a 1, que sería un menor valor, entonces sería A multiplicado A elevado a 0. Si fuese K igual a 2, entonces sería A multiplicado A elevado a 1. Y así por diante. Este paso de aquí. Bom, mais M multiplicado menos S, eso fez uma SMS passou para o membro esquerdo da igualdade, o menos 1 passou para o membro direito da igualdade. Então, estamos aqui. E por que interessa esta igualdade? Porque essa igualdade está dizendo que o máximo divisor comum de A e M é 1. Isso já vimos na aula de máximo divisor comum, porque qualquer divisor comum de A e M tem que dividir a 1. Então, o máximo divisor comum tem que ser 1. Quer dizer que A e M são primos entre si. Então, essa condição é necessária para a existência desse expoente K. Essa condição é necessária. Então, para que A elevado K, para que exista um K, tal que A elevado K seja congruente com um módulo M, é necessário que A e M sejam primos entre si. Dados inteiros M e A, dados inteiros M maior que 1 e A, se existe um inteiro tal que, bom, é o que acabamos de ver. O que acabamos de ver seria uma proposição. Para que isso aconteça, é necessário que A e M sejam primos entre si. Então, por exemplo, 8 e 10 não são primos entre si, porque 2 é um divisor comum. Lembrando, são primos entre si quando o único divisor comum positivo é o 1, o número 1. Então, nesse caso, nunca, 8 elevado a K nunca vai ser congruente com 1, porque esta condição é necessária. Então, nunca será possível. Agora, aqui, 27 e 15 são primos entre si? Não, porque tem o 3 e o menos 3 são divisores comuns. Então, não existe K tal que 27 elevado a K seja congruente com 1 módulo 15. Não existe porque essa condição acima é necessária. O próximo passo é investigar se o máximo divisor comum igual a 1 é também uma condição suficiente para a existência do expoente K. Então, sabemos que essa condição é necessária, mas será que é suficiente? Ou seja, sendo que o A e M são primos entre si, podemos garantir que existe esse K. Aí vem, esse seria o assunto agora. Bom, sabe-se que se P é um número, como está o áudio? Está igual ou melhorou um pouquinho? Muito baixo? Tá falhando, mas dá para ouvir, professor, dá para entender. Entendi. Ok. Então, agora sabemos que se P é um primo e P não divide A, então P e A são primos entre si. Porque, na verdade, um primo, ele não é primo entre si com quem? Com múltiplos dele. Por exemplo, 7 e 14, 7 e 21. Então, para que um primo
tenha um divisor comum com outro número, esse outro número tem que ser um múltiplo desse primo. Se P não divide A, quer dizer que A não é múltiplo de P. Então, são primos entre si. Neste caso. Então, iniciaremos nossa análise para inteiros relativamente primos, com essa particularidade. Então, dados um inteiro A qualquer e um primo positivo P, denotaremos por M a P o conjunto dos primeiros P menos 1 múltiplos positivos de A. Ou seja, seriam A, 2A, 3A até P menos 1 vezes A, os P menos 1 múltiplos positivos de A. Por exemplo, M211. Então, seriam 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 10, que é 20. M257. 25, 50, 75, e assim por diante, até 25 vezes 6. O que está aqui, o que está aqui. Façamos agora algumas análises no conjunto M a P, para esses dois exemplos particulares. Então, por exemplo, aqui M211 seriam os múltiplos de 2 até 2 vezes 10. 11 menos 1 é 10. Então, 2 vezes 10, 20. Dividindo cada elemento desse conjunto por 11, encontramos as seguintes congruências. Então, 2 é congruente com 2, módulo 11. 4 é congruente com 4, módulo 11. 6 também. 8 também. Todos os que são menores que 11 são congruentes com eles mesmos, módulo 11. Aliás, todo número congruente com ele mesmo, a propriedade reflexiva da congruência. Depois vem 10. 10 congruente com 10, módulo 11. Módulo 11. 12 seria congruente com 1, módulo 11. E assim por diante, é o que está aqui. Então, temos que todos esses números aqui, do M211, são congruentes com, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, esses 10 números são congruentes com os 10 restos da divisão por 11. Interessante. Esses 10 números são congruentes com os 10 possíveis restos. Aliás, seriam 11 possíveis. Está faltando o zero, esqueci do zero. São congruentes com todos os restos possíveis menos o zero. É isso que deu. Portanto, o conjunto, e o tempo aqui. Está bem. Portanto, o conjunto dos restos das divisões são todos os possíveis restos menos o zero. Observe que, como os restos são todos distintos, segue da definição SETI que quaisquer dois elementos distintos são incongruentes módulo 11. Correto? Todos os restos são distintos e os restos são incongruentes. Como já vimos, todos são incongruentes. Então, todos os elementos de M211, que seriam 2, 4, 6 até 20, são incongruentes. Módulo 11. E observa-se também que nenhum deles deixa resto zero, o que estava comentando.
Bom, e agora, aplicando repetidamente a propriedade de C7 da passada aula, chegamos nesta congruência. Seria como? Seria ir multiplicando os membros da esquerda, multiplicamos todos, 2 vezes 4, vezes 6, vezes 8, vezes 10, aqui, é congruente com o produto de todos os que estão à direita, que seriam do 1 até o 10. E olha que interessante, os da esquerda são todos os múltiplos de 2 até 20, todos os múltiplos positivos até o 20, e só que, claro, seriam 2 vezes 1, claro, são múltiplos, então 2 vezes 1, 2 vezes 2, e isso seria igual a isto que está aqui. E o membro da direita é isto. Então, apareceu um 10 fatorial. Apareceu um 10 fatorial nos dois membros, digamos, da congruência, nos dois lados da congruência. E, lembrando, temos uma propriedade das congruências que permite o cancelamento do produto quando esse número é primo com o 11, com o número que está no módulo 11, neste caso. 10 fatorial e 11 são primos entre si, porque 10 fatorial é produto de números menores que 11. E nenhum número que é menor que 11 pode ter um divisor comum diferente do número 1. Nenhum. Então, são primos entre si. Podemos cancelar e chegamos neste resultado. Que 2 elevado a 10, cancelamos aqui, e fica 2 elevado a 10 congruente com 1 módulo 11. Vamos ver agora o que acontece com os múltiplos de 25 até os múltiplos positivos até o sexto múltiplo, que seria 25 vezes 6, que é 150. Bom, 25 é congruente com 4, módulo 7. 25 é congruente com 4, módulo 7. Sim, é só dividir 25 dividido 7, dá 21, sobram 4. E, bom, e assim fazemos os outros. E olha, de novo, olha o que aconteceu aqui. Aparecem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. De novo, apareceram os restos possíveis, excluindo o zero da divisão euclidiana por 7. Então, aí, fazendo a mesma coisa de antes, chegamos nesta, multiplicamos todos estes daqui e multiplicamos todos os do lado direito, seria isto, e isso seria isso, e de novo, 6 fatorial e 7 são primos entre si, podemos cancelar, e chegamos de novo numa expressão bem parecida. Agora seria 25 elevado a 6, antes era 2 elevado a 10, antes era um múltiplo de 2 e agora era um múltiplo de 25. Chegamos aí. Bom, nos dois exemplos, obtivemos como resultado a mesma congruência. O número A elevado, por exemplo aqui, 25 elevado a quê? A 7 menos 1. Congruente com 1 módulo 7. Então, é isso. Chegamos aqui, nos dois casos. Bom, e a questão é, esse é um resultado geral, ele vale sempre. Então, agora vamos generalizar e ver o que acontece. Agora, vamos considerar todos os múltiplos de A, os T menos 1 múltiplos positivos de A, que estão aí. E agora estamos vendo o caso geral, que seria para obter a demonstração.
interessa. Então, A vai ser congruente com R1. Fazemos o mesmo que fizemos antes. Só que agora, claro, estamos com letras, usando letras. Lógico. A congruente com R1, 2A congruente com R2 e P menos 1 vezes A congruente com R sub P menos 1. Bom, e agora o que acontece? Claro, agora não sabemos o que vai dar aí, mas vamos ver o que podemos deduzir. Esses seriam todos os restos obtidos nas divisões. Estamos considerando os restos de dividir. A dividido por P. Então, deu o resto R1, 2A dividido por P e deu o resto R2 e assim por diante. Então, fazemos como antes, multiplicamos os do lado esquerdo e os do lado direito e estamos aqui. E o lado esquerdo fica como ficava nos exemplos anteriores, fica P menos 1 fatorial A elevado P menos 1. E o lado direito seria o produto dos restos. E agora toca estudar esses restos. Bom, no caso geral, não podemos precisar exatamente o valor de cada resto. Sabemos apenas que são restos, são P menos 1 restos que estão aqui. Então, sabemos que são P menos 1 restos da divisão por P. Então, agora que toca avaliar? São todos diferentes? Se são todos diferentes, ainda teríamos que ver também se um deles pode ser o zero ou não. Claro, o que aconteceu aqui nos exemplos é que todos eram diferentes, e todos, nenhum deles era o resto zero. É isso que aconteceu aqui e aqui também. Todos diferentes e nenhum deles o zero. Bom, então é isso que queremos ver, se isso está valendo para o caso geral. Então, seria interessante ver se esses P menos 1 restos são todos diferentes e se nenhum deles é o zero. Então, vamos usar uma demonstração por absurdo. Suponhamos que existam Ni e Nj, tal que Ni, que multiplica a A, Nj multiplica a A, Ni A e Nj A, seriam um destes daqui. Dois múltiplos de A, positivos e menores que P menos 1A, e vamos supor que deixam o mesmo resto. Dividimos por P, e os dois deixam restos iguais. Então, é isso que estamos supondo. Tais que os restos são iguais. Então, lógico, se são iguais os restos, é porque eles são congruentes módulo P. A e P são primos entre si. Isso é condição que já colocamos aqui antes. Onde está? A e P são primos entre si. Então, onde está? Aqui. Pela propriedade C6, propriedade C6 é da outra aula. Bom, quer dizer que podemos cancelar. Como A e P são primos entre si, podemos cancelar. E fica Ni congruente com Nj, módulo P.
N, I e N, J são números 1, 2, 3, até P menos 1. Se eles são congruentes, então tem que ser o mesmo número, porque são congruentes módulo P. E teriam que ser o mesmo número. NI teria que ser igual a NJ. Então, o raciocínio é, pela propriedade C6, podemos cancelar. Então, temos NI e NJ, só que NI e NJ são números que estão entre 1, números 1, entre 1 e P menos 1. Só lembrar aqui. Aqui temos 1 vezes A, 2 vezes A, até P menos 1 vezes A. Então, os restos os restos são incongruentes. Os restos na divisão por P são incongruentes. Então, se dois restos são iguais, tem que ser o mesmo número. Portanto, todos esses restos são elementos distintos. São todos distintos. Aqui. Então, todos estes restos aqui são distintos. Temos P menos 1. Só que, quantos restos podemos obter na divisão por P? Seriam P restos, porque o zero também é um possível resto. Então, agora o que toca é ver se o zero poderia ser um resto. Caso não seja um dos restos, obrigatoriamente R1 até RP menos 1 são os restos todos diferentes do 1 até o P menos 1, como acontecia nos exemplos numéricos que vimos aqui. Então, vamos supor que um dos restos seja o zero. Então, NJA é um dos múltiplos de A, dividido por P, vai dar resto zero. Isso significa que P divide a NJ vezes A. Só que P não divide A. P já sabemos que não divide A. E P não pode dividir NJ, porque NJ é menor que P. Um número não pode dividir a um número menor que ele, a não ser que esse número seja zero. Então, aqui está, como P e A são primos entre si, então P tem que dividir a NJ, o que é um absurdo, porque NJ não é zero, e é um número menor que P. Então, é um absurdo. Então, RI distinto. Então, o resto zero não pode estar aqui. Entre todos estes restos que apareceram aqui, R1 até RP menos 1, não tem o zero. E sabemos que são todos diferentes. Então, obrigatoriamente são 1, 2, até P menos 1, o que está aqui. Tem que ser estes daqui. E agora sim, agora já podemos escrever que o produto dos restos seria P menos 1 fatorial. Seria o produto de 1 vezes 2 vezes 3 até P menos 1. E, portanto, agora sim, podemos cancelar, porque P menos 1 fatorial é primo com P. O produto de números menores que P, do 1 até o P menos 1, é um número primo com P. É um número que apenas o único divisor comum seria o número 1. Então, são primos entre si. E podemos cancelar, podemos usar, então, o cancelamento e chegamos no pequeno teorema de Fermat. Este é o pequeno teorema de Fermat. Bom, que seria isto aqui, teorema aqui.
Então, se P não divide A, P é um primo, então agora sabemos que A elevado a P menos 1 é congruente com 1 módulo P. Então, esse teorema já é um teorema importante da teoria dos números. Então, vamos ver aplicações aqui. Como 13 é primo e 13 não divide 8, então podemos afirmar com segurança, graças ao teorema de Fermat, que 8 elevado a 13 menos 1, que seria 12, é congruente com 1 módulo 13. Usando a propriedade C8, podemos elevar a um expoente K. Então, 8 elevado a 12, a qualquer múltiplo de 12, também vai ser congruente com 1 módulo 13. Então, agora sabemos que números gigantescos como esses daí, graças à teoria dos números, podemos saber que na divisão por 13 deixam resto 1. 23 é primo e 23 não divide 2, correto? Então, podemos afirmar que 2 elevado a 23 menos 1, que seria 22, 2 elevado a 22 é congruente com 1, módulo 23. E também que 2 elevado a qualquer múltiplo de 22 também será congruente com 1. Tomando a congruência do teorema de Fermat e multiplicando ambos os lados por A, então, o teorema de Fermat é assim: A elevado a P menos 1 é congruente com 1 módulo P. Podemos multiplicar usando as propriedades das congruências. Podemos multiplicar, aqui vai dar A elevado a P congruente com A módulo P, que está aqui. Então, é uma outra apresentação do teorema de Fermat. E, neste caso, é interessante que, neste caso, é válida. Essa congruência é válida, inclusive, quando A é um múltiplo de P. Não, ou seja, A e P não precisam ser primos entre si. Essa congruência, então, é válida mesmo que não tenhamos a condição de que P não divide A, ou seja, mesmo que P divida A, continua sendo verdadeira. Aqui, então, aqui está a explicação. Se P divide A, como P é maior que 1, segue, claro, todo primo é maior que 1. Os primos começam a partir do 2. O menor primo seria o 2. Então, segue que A elevado a P menos 1 menos 1 é um inteiro. Portanto, P divide a A multiplicado, sim, correto. P divide a elevado a P menos 1 menos 1. Se eu multiplicar por A, então P também divide, que é o que está aqui. Então, P divide a A elevado a P menos A. E isso é equivalente a que A elevado a P é congruente com A módulo P. Então, esta congruência é válida sempre que P seja primo. Seria um corolário do pequeno teorema de Fermat. Sejam A e P, deixa eu ver a hora aqui, 9h30, 15 minutos. Bom. Então, pronto, esse é um resultado importante também. Então, como 7 é primo, exemplos, como 7 é primo, então, usando esse corolário, 7
divide a 23 elevado a 7 menos 23. Se eu colocar 30 elevado a 7 menos 30, também vai ser verdadeiro. 7 vai dividir 14 elevado a 7 menos 14. Sim, também. Esse número A pode ser qualquer número. Pero pelo corolario 6, podemos afirmar que 43 elevado a 11 deixa resto 10 na divisão por 11. Ou seja, está dizendo que 43 elevado a 11 é congruente com 10 módulo 11. Bom, 43, opa. É isso que está dizendo, apaguei sem querer. Está dizendo que 43 elevado a 11 deixa resto 10 na divisão por 11. Bom, o que sabemos pelo teorema de Fermat, pelo corolário, é que 43 elevado a 11 é congruente com 43. Mas acontece que 43 é congruente com 10, módulo 11. É imediato. Por que é congruente? Porque 43 dividido por 11 dá quociente 3 e o resto dá 10. Então, daí já estaria demonstrado. Não sei como ele fez aqui. A ver, ele considerou isso daí, perfeito. Existe um quociente, não sei quem. Bom, fez de outra maneira, mas é equivalente. Vai ficar. No final, dividiu. No final, foi necessário fazer a divisão euclidiana de 43, como eu fiz aqui. Mas seria isso. E 34 elevado a 17 deixa resto 0. Eu vou fazer no caderno para mostrar. Aqui no caderno que fica é mais fácil escrever aí. Era 34, esqueci, 34 elevado a 17. Bom, o que nós sabemos pelo corolário do pequeno teorema de Fermat é que 34 elevado a 17 é congruente com 34 módulo 17. Só que 34 dividido por 17 dá quociente 2 e o resto dá 0. Então, 34 é congruente com 0, módulo 17. E daí já chegamos no resultado, 34, pela transitividade da congruência, que é a terceira propriedade a terceira propriedade. A primeira era a reflexiva. Falo a terceira das três propriedades que caracterizam a congruência como relação de equivalência. Então, 34 elevado a 17, congruente com 0, módulo 17. Determinar, então, eu vou fazer no caderno, determinar o resto da divisão de 2 elevado a 50 por 7. 2 elevado a 50 por 7. Bom, 2 elevado a 50, queremos saber o resto da divisão por 7. Bom, o primeiro, 2 elevado a 7, é congruente com 2. Módulo 7. Isso pelo corolário do pequeno teorema de Fermat. Elevando ao quadrado aqui e aqui, que podemos fazer isso, é uma propriedade das congruências, só que não seria interessante ao quadrado, seria melhor
elevado a 7. A 7, deixa eu ver. 2 elevado a 7 elevado a 7. Então, 2 elevado a 49, congruente com 2 elevado a 7, módulo 7. E agora multiplicamos por 2. 2 elevado a 50 é congruente com 2 elevado a 8, módulo 7. 2 elevado a 8 é 256. Dividindo por 7 já encontramos o resultado. No entanto, também podemos fazer assim, mas sim, seria o mais rápido. 256 dividido 7, 7 vezes 3, 21, sobram 4. 7 vezes 6, 42, sobram 3. Pronto, então 2 elevado a 50 é congruente com 3 módulo 7. É 4, então eu me confundi em alguma coisa. Ou aqui está errado, vamos verificar de novo. 256. 7 vezes 3, 21. Ah, sim, é 4. Eu fiz a conta aqui errada. 7 vezes 42. Então, o resto é 4. E aí, gostaria de perguntar de novo. Melhorou o áudio ou está do mesmo jeito? Dá para ver, professor. Quer dizer que está igual. Isso. Entendi. Bom, depois vou ouvir na gravação para ver como ficou. Então, pronto, esse daí seria isso. Claro, o resto tem que ser um número entre 0 e 6. Lógico, é um resto na divisão por 7. Calcular o resto da divisão de 8 elevado a 92 por 19. Vamos lá, 8 elevado a 92, resto por 19. Era 19. 19. Então, e agora? Vamos fazer assim? Claro, 19 é primo. Então, pelo corolário do pequeno teorema de Fermat, 8 elevado a 19 é congruente com 8 módulo 19. Então, esse pequeno teorema de Fermat, temos sempre que, claro, aqui eu não falei, mas 17 é primo, senão eu não poderia ter colocado esta congruência. Tem que ser primo. E agora? O que fazemos agora? Bom, 19 vezes 2, 38. 38 mais 38. Se multiplico 5 vezes 19 dá 95. 95. Estou pensando que também olhei aí, mas 5 vezes 19 estaria se passando, daria 95. 4 vezes 19 dá 76. Enquanto não vi encontrar um caminho interessante. Por enquanto, vamos fazer com 5. Aqui, ou não, vamos pensar de outra maneira.
8 ao quadrado, 64. 8 ao quadrado é 64. 64 dividido 19, 57. Congruente com 7. Congruente com 7. Com 7 módulo 19. A ideia é usar o pequeno teorema de Fermat, mas agora não estou vendo aqui. É congruente com 7, ok. Não estou vendo. Vamos ver aqui no material como ele faz, que agora, senão vou demorar aqui em encontrar o caminho. Ele levou a 5, né? O que eu estava querendo fazer é interessante. Então, o que será que eu... 8 elevado a 92. Quando eu multipliquei 5 vezes 9, 45 dá 96. Ah, ok, ok. Vamos usar o pequeno teorema de Fermat da primeira maneira, a forma original, não o corolário, a maneira original. Então, seria assim: 8 elevado a 19 menos 1 é congruente com 1 módulo 19. Claro, neste caso, é óbvio, 19 não divide a 8. Né? Então, esse seria o pequeno teorema de Fermat, na primeira forma. A primeira forma era assim: a elevado a p menos 1 é congruente com 1 módulo p. Então, 8 elevado a 18 é congruente com 1 módulo 19. E agora sim, elevamos aqui a 5, e aqui também, e fica 8 elevado a 90, congruente com 1 módulo 19. Bom, e agora multiplicamos por 8 ao quadrado. Então, vai ficar, multiplicamos, então 8 elevado a 92 é congruente com 64 módulo 19. Mas 64 dividido 19 é 3, 27, é 7. Então, 8 elevado a 92 é congruente com 7 módulo 19. Então, esse seria o resultado. Vamos ver se está certo aqui. Está certo. Olha, 2 minutos, deixem ver o tempo aqui. Bom, vamos sair e entramos com outro link, uns 10 minutinhos para finalizar a aula, 15 minutos. Está finalizando já. Então, vamos entrar com outro link. Até agora.
Ok, sabio, estamos aqui? Está ouvindo? Oi, professor, tá cortando um pouco. Bom, parece que elas não voltaram aqui. Apenas serão mais 10 minutinhos. É uma matéria difícil e, pelo que eu estou vendo, em geral, os alunos estão com pouco, mas muito pouco interesse, porque são 40 alunos, no mínimo. Mas, enfim, eh, então aqui, calcular o resto dessa divisão. Este é mais complicado. Bom, pelo teorema de 1033 é primo. E não divide a 3, lógico. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, 3 elevado a 1032 é congruente com 1 módulo 1033 e, portanto, 3 elevado a qualquer múltiplo de 1032 também é congruente com 1. E então, e agora? Temos que tentar relacionar isto com o que foi pedido. Que queremos saber o resto. Esse número é um número gigantesco, enorme, mas temos que usar estes resultados da teoria dos números. Bom, o primeiro, 1034 congruente com 2. Então, 1034 ao quadrado congruente com 4. É congruente com 4. Então, quer dizer que 1034 ao quadrado é 1032 multiplicado um determinado número mais 4. Porque é congruente com 4. Então, deixa resto 4 quando dividimos por 1032. Ou seja, aqui o que está dizendo que o resto de dividir 1034 ao quadrado dividido por 1032 vai dar um quociente Q e o resto 4, é o que está aqui. Bom, e agora escrevemos isso aqui, que seria isto, e agora sim, agora sabemos que esta parte daqui é congruente com 1, está aqui. Então, 3 elevado a 1034 ao quadrado é congruente com 3 elevado a 4, que é 81. E, portanto, aí finalizou. O resto seria 81. O resto tem que ser menor que 1033. Aí finalizou. Calcular o resto de 4 elevado a 61 elevado a 5 por 59. Agora usamos, bom, 59 é primo e não divide 4. Então, pelo pequeno teorema de Fermat, temos isso. E, portanto, 4 elevado a um múltiplo de 58 é congruente com 1 também. E agora, o que fazemos? Queremos saber para 61 elevado a 5. Então, o primeiro, 61 é congruente com 3, módulo 58. Deixa o mesmo resto. 61 dividido por 58 deixa resto 3. Então, é congruente. Usamos as propriedades, elevamos a 5. Então, 61 elevado a 5 congruente com 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 seria 243. Só que 243 dividido para 58 vai dar resto 11.
É só verificar aqui. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 5, 23. Então, o resto vai ser 11. Então, 61 elevado a 5, se deixa resto 11, seria assim, usando a divisão euclidiana, seria isso. Aplicamos aqui. Usando as propriedades das potências e a congruência, 4 elevado a 11 congruente com 53, essa daí, não sei de onde, módulo 59, esta daqui, vamos ver já. 4 elevado a 61 elevado a 5 seria isto, e esta parte de aqui seria aqui 1, congruente com 1, está aqui. Agora, 4 elevado a 11 é congruente com 53. Não sei de onde ele tirou isso, ou se é que ele é um número grande. Aí deu um pulo, né? Porque foi feito antes. 4 elevado a 11 é congruente. Simplesmente colocou aí e acabou, né? 4 elevado a 11 módulo 59. Bom, 4 ao quadrado é 16, 4 ao cubo 64. 4 ao cubo seria congruente com 5, módulo 59. Elevando a 3, 4 elevado a 9 é congruente com 125, só que 125 é congruente com quem? É dividir por 59, 2, 18, aqui 11, com 7. Então, 4 elevado a 9, congruente com 7, módulo 59. E ainda faltaria multiplicar por 4, 4 elevado a 10 seria congruente com 28, módulo 59. E por último, 4 elevado a 11 seria 4 vezes 8, 32, 4 vezes 2, 8, 112, módulo 59. Aqui é ruim, aqui, 59. Bom, e 112 é congruente com 59 mais 59 temos que fazer a divisão. 112 dividido por 59, 12 menos 9, 3, levo uma, 6, 5, com 53, pronto, e aí finalizamos. Então, 4 elevado a 11 é congruente com 53. Tem que fazer esse cálculo para chegar na solução. Então, pronto. Então, esse seria o seguinte assunto, que é uma generalização do teorema de Fermat, que é o teorema de Euler. E, então, isso já é melhor deixar para outra hora, que aqui hoje não dá mais tempo. Então, aqui seria ainda tem mais aqui neste capítulo, que seria o teorema de Euler e o teorema do Wilson também. Beleza, então, professor. Tá bom. Então é isso. Então, boa noite, sabe? Boa noite. Até mais. Tá, professor, boa noite, para você também.